Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oi, anjo de luz. Como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Todo momento é convite verdadeiro de você se conhecer, sim, é verdade. A gente faz vista grossa para muita coisa que não deveria, viu? E você já vai acordando já, porque a gente faz isso, né? Quando termina a noite e começa o dia, a gente já abre o olhinho e levanta da cama. Então você não fique dormindo para as coisas que, devido à sua grandeza espiritual, já deveriam ser tratadas como básicas, viu? E dentro desse contexto, essa semana, a avó escutou meu neto narrando uma coisa assim que eu disse o André Luiz, que vale a pena repetir, sim. Ele disse: o bem constante gera o bem constante. Você viu que tem um monte de gente que já estava ali com o caminho de doença para expurgar o que tem no espírito. Não tem outra razão de uma pessoa bondosa ter uma doença feia. É porque ela teve o mérito daquilo se manifestar na carne, porque ela alcançou uma cabeça boa de ter condição de passar por aquilo. Também a razão da velhice na gente, você sabia disso? É dado a todos que alcançaram as condições de passar por ela de maneira mais positiva do que negativa, ganhando muito mais do que perderia. Porque às vezes você fala, né? Olha, você passa por aquela ponte ali. Se você conseguir passar sem fazer escândalo, sem se jogar no chão, sem começar a espernear e chorar, olha que você vai conseguir avançar e vai chegar do outro lado. Não tem inimigo ali. O único inimigo no seu caminho é você mesma. Aí você vai dizer, então não tem problema, pode deixar comigo que eu vou atravessar essa ponte aí. Que é essa ponte, na analogia, né? São os momentos difíceis, a cruz que a gente tem que carregar. E um karma maduro que se manifesta, amadurecido, né? Que se manifesta justamente acontece dessa forma porque Cristo disse lá de cima onde ele está, né? Na sua perfeição vibratória: essa senhora já está em condição de passar por essa provação de forma a adquirir mais luz para o seu espírito e expurgar a treva que nele havia depositado no passado, né? No passado, o que aconteceu nessa vida ou até em outras, viu? E ele disse: sorte que já amadureceu e ela dá conta. E aí, aquele problema desabrochou. Você no seu caminho encontrou com ele. Olha que coisa boa essa. E aí é hora de viver com educação, viu? Desse jeito. Então, sabendo disso, o bem constante gera o bem constante. É mantida a nossa movimentação infalível. Infalível não, né? A palavra correta é infatigável. E a avó vai começar de novo porque a avó quer que você entenda isso. O bem constante gera o bem constante. É mantida a nossa movimentação infatigável no bem. Todo o mar, por nós amontoado, se atenua gradativamente, mas se atenua até que vai desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor em todos aqueles aos quais dirijamos
A mensagem de entendimento é amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva que, eventualmente, se nos incorporem ainda ao fundamentar. Você viu só? Você entendeu isso? Então, o bem constante gera o bem constante. Isso você já sabe, E mantida a nossa movimentação infatigável, que quer dizer, hoje eu estou com preguiça de fazer o bem, de ser bom exemplo. Hoje eu quero chorar e quero colo. Mais colo do que você já tem, com a presença de um guia espiritual, constantemente inspirando-se a ser sempre a melhor versão possível. Mais colo você quer de ter por pai um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mais colo você quer de ter como governador do planeta Jesus Cristo. E no caso dos brasileiros, como governador do Brasil, Ismael. Mais colo você quer? Gente, mais colo você quer de ter um corpo? Eu não estou tão bem hoje, mas ontem estava. E você está reclamando é porque ainda está conseguindo falar, está conseguindo pensar. Tem gente de coma. Tem gente com problema na garganta. Olha, gente que nem consegue falar. Razão de agradecer não farta. E pode escrever, que nunca vai fartar. Então devemos sim manter essa movimentação infatigável no bem. Com certeza. E aí, olha, esse aqui é o prêmio maior, você nem sabia, Que quanta gente fala assim, olha, a doença não pega ela. Por que será? Mas você me diga agora. Porque a justiça divina fala, manda isso aí para ela. Aí chega lá e encontra você trabalhando na prática da caridade, desinteressadamente. A justiça divina fala, eu não vou passar essa doença para ela, não. Não vou. Não vou porque ela não precisa. Porque ela está expurgando a treva do espírito dela na forma de prática de bondade ao próximo. Vou voltar com isso aqui. Então você tinha uma cruz para você carregar dentro de um contexto específico para expurgar a treva do seu espírito. Mas de tanto praticar o bem, aquilo foi, como que dizer, se desfazendo de dentro do céu, como água que derrete, E vai se desfazendo, que nem fumaça vai desaparecendo. Que nem que disse aqui. Todo mal por nós amontoado se atenua. Olha que coisa boa é essa. Gradativamente, porque não é do dia para a noite, mas vai sim desaparecendo. E aqui o André Luiz explica como é que desaparece. Desaparece com o impacto das vibrações de auxílio. Você veja, sempre que você faz o bem para alguém e aquilo é verdadeiro, e você recebe um sentimento de retorno honesto, de gratidão sincera e pura, aquilo cria uma vibração. Essa vibração chama vibração do auxílio. E essa vibração, como que se fosse uma coisa resistente, vai chocando contra a treva acumulada dentro da gente, como se fosse duas pedras assim. E a vibração de auxílio é muito resistente. E ela arrebenta qualquer formação trevosa que exista dentro da gente. E isso é muito positivo. Você veja que é importante, Às vezes a gente fala, nem vou me esforçar no dia de hoje para ser uma boa pessoa, para dar a mão ao necessitado, para esforçar aqui uma forma de um sorriso, numa hora que
Todo mundo está apreensivo, a espalhar a esperança onde ninguém mais vê ela. Nunca se canse, viu? Olha, sobretudo nas piores dificuldades que você estiver passando, sorria. Torne aquilo uma situação mais amena, trazendo Jesus Cristo para o seu coração, incorporando os seus ensinamentos, viu? É que daí diz o André Luiz, olha, ao impacto das vibrações de auxílio, elas vão desaparecendo, né? Esse mal amontoado, né, dentro da gente. E aí essas vibrações de auxílio, elas nascem em nosso favor, depois de praticar o bem. Olha. E daí não tem mais necessidade, né, de a gente recorrer ao concurso da doença, da enfermidade, para eliminar os resquícios de treva, que eventualmente é como que a avó leu, né? Se nos incorpore ainda ao fundo mental. Porque, olha, a gente parece que não, mas por fora é bela viola, viu? É sim, ainda que a gente esteja, né? A avó já tem 77 anos. Ainda que a gente esteja uma idade mais avançada, por fora a gente é lindo, comparado com treva que a gente ainda carrega, né, no nosso corpo mental. Por isso nunca é tarde para você suportar a sua aprovação sem reclamar. Quando dói, é questão de respeito ao corpo físico emprestado por você procurar um médico e resolver a dor. Quando a avó fala sem reclamar, é você dizer: eu não vou fazer escândalo em cima disso. Vou pedir ajuda, vou ao médico. No caminho do médico, eu tenho que pacientar. Quando o médico curou, já fez a parte dele, até que se cicatrize e passe a dor, eu tenho que pacientar. Também é uma forma de dar testemunho da minha restrita confiança nos desígnios de Deus. Viu? Então você que não confunda quando a avó fala suportar as dores que nos abraçam na forma de testemunho, com não procurar ajuda, porque não tem nada a ver isso. Procuremos a ajuda sempre, né? Sobretudo quando mais a gente precisar. Na hora que uma equação a gente não conseguir resolver, porque tem bastante. Mas olha, não farta, né? Que a gente tem que aceitar que a nossa inteligência é limitada, porque se não fosse assim, não existiria médico, né? Você vê que o médico estuda 7 anos, depois tem mais não sei quanto. Mas quanto tempo tem ainda ele para treinar até que ele vai atender você? Se é um especialista, ele já estudou 7, depois vai estudar mais 4. 7 e 4 dá 11. E 11 anos. Sabe mais do que a gente, né? De medicina, ele sabe mais. Sabe sim. Então a gente vai procurar sim. Olha, doutor, eu tô com essa dor aqui que o senhor nem sabe. Olha, senta aqui, fale mais. Olha, aconteceu quando? Aí vai explicando tudo direitinho. Onde que dói? Olha, tudo as perguntinhas ele vai fazendo. Aí ele diz: olha, vamos fazer um exame laboratorial, vamos fazer exame de imagem, se necessário. E aí eu vou chegar à conclusão: olha, nem ele assim consegue adivinhar, a gente tem que adivinhar o que a gente tem, né? Ele fala: eu vou pedir exame, porque daí eu vou ter certeza mesmo que o que eu suspeito é isso. Por isso vocês não pensem em se automedicar, viu? Outro dia, o meu neto, eu nem vou falar quem que é, porque vocês vão conhecer. Então ele não vai falar, nem eu vou falar. Mas o meu neto cortou o barato de um senhor aí, que estava com a pressão alta, foi atrás de tomar captopril e losartana junto. Não se faz isso, meu neto disse, não se faz isso. Daí ele explicou: deixa eu explicar para você por que não se faz isso.
Você, quando toma, como que é? Captopril, é comparado ao você pegar o caminhão e parar ele, falar, olha, você não pode mais ir para lá, viu? Porque você fica indo para lá, aumenta a pressão. Daí, você toma losartana também, daí você é o mesmo que... Você já tinha bloqueado o caminhão, né? É o mesmo que você chegar lá no portão e falar assim, olha, a partir daqui não passa nenhuma madeira, viu? Pra que você vai tomar esses 2 remédios? Já parou o caminhão, não vai chegar madeira lá. Então não tem que você falar pro receptor, olha, você não deixa passar madeira aqui. Ele estava fazendo isso, tomando 2 remédios, mas 2 remédios que, apesar de agir em lugar diferente, não estava modificando o quadro, e ele disse, olha, minha pressão não baixa. Já o segundo remédio que eu estou tomando, ele disse, mas quem que foi o médico que indicou esses 2 remédios? Ele disse, o médico eu mesmo. Mas quem é esse médico eu mesmo? Eu que me recomendei a mim mesmo. Ai, mas você nunca faça isso. Olha, você até acertou que é médico, que é 2 remédios para pressão alta, mas não se toma junto. Porque você só vai ganhar os efeitos colaterais do segundo remédio, não vai ganhar os benefícios, porque os benefícios já ganhou com o primeiro. Tomou o remédio errado. Tinha outros, né? E olha que para pressão arterial já descobriram tanto. E a ciência já mostrou, né? Dentre todos os órgãos, né? Às vezes você vai estudar outro órgão, não tem tantos remédios assim. De maneira que um vai ajudando o outro, né? Meu neto estava contando, ele estuda. Ele estava contando para mim um pouco isso. E daí ele explicou para o Senhor, ele disse, meu Deus, ainda bem que você me contou isso, porque eu ia seguir tomando. E ele puxou a orelha desse senhor, ele disse, o senhor não faça mais isso não, porque, ai, nossa, quanta coisa a gente acha que sabe, e às vezes por orgulho, dizendo que, olha, eu acertei o remédio. Agora com a inteligência artificial ainda por cima, né? Mas de não ter estudado o que custa. Ele perguntou onde que é o posto. Ele falou, é umas 4 casas, umas 4 quadras de casa. Nem era tão longe, né? E por que o senhor não vai lá? Ai, porque eu achei que resolvia. Olha, a pessoa tem perna, tem saúde, tem condição de ir no postinho. Mas não vai, acha, porque é assim, né? Às vezes, e é certo, né? Sempre que você pode agir com eficiência, você vai buscar o caminho, né? Da eficiência. Isso é até inteligente. Mas eficiência não é quando você faz com menos esforço. É quando você alcança melhor resultado em menos tempo. Está sempre associado a resultado melhor do que conseguiria de outra maneira. Senão, isso se chama querer cortar atalho de maneira indevida ainda por cima. E aí como é que você vai funcionar? Sendo a própria derrota. Não se deve buscar atalho, se deve buscar eficiência. E a eficiência se mede nos resultados. Viu? Quando não deu resultado, e também tem isso, né? Você está andando por um caminho que não está dando resultado, descontinua ele, minha neta. Você sabe disso. Viu? Mas às vezes a gente fica cego, né? Fica surdo, fica desatento. E aí acaba escorregando na própria casca de banana, que é o orgulho, que é a vaidade, que é a preguiça. Ai, que preguiça que a gente tem, né? 4 quadras, meu Deus, imagina você, minha neta, com preguiça de andar 4 quadras. Que seja 10, se precisar pegar ônibus, pegue. Mas vá no médico, fala, olha, minha pressão tá alta, olha, já passou de 21. 21, meu Deus, e quanto... Ai, olha, estava 140, já estava 140, né? Ai, aí agora fica nessa e não baixa. Precisa tomar, né? Outro, mais, né? E aí você veja, gente, quanta situação, né? Que a gente
pode, dentro dela, ser o melhor amigo e dizer: olha, nesse buraco você não caia. Escuta seu próprio coração, escuta a intuição, o que é errado você não faça, viu? Que aí você vai ver como devagarinho as coisas vão avançando e você vai dando conta de tudo. Mas a avó quer dizer para você que, no caso, a doença, voltando, né, ao exemplo da frase do André Luiz, né, que a gente vai lembrar você: o bem constante gera o bem constante. Mantida a nossa movimentação infatigável, não se deve cansar. No bem, todo mal por nós amontoado, e tem, viu? Se atenua. Rápido, avó? Não, gradativamente. Por isso que eu tenho que fazer o bem hoje e amanhã de novo. Ah, mas não tem ninguém morando perto de mim precisando de bondade. A bondade, quem faz é Deus por nós. E também não vai querer você achar que eu sei que faz bondade. Ah, mas sou eu, senão não ia expurgar de dentro da minha alma a maldade do passado. Você vai perguntar para a avó. Daí a avó vai dizer: se expurga quando você é portal para que a bondade de Deus passe através de você, e ela passa limpando a sua alma. Viu? Quando você sente a intuição de fazer o bem, você faz. Mas o bem não é só ajudar o outro. Com dar algo de comer, você vai sentir no seu coração o quê? Mas nas pequenas coisas, todos os dias, quando a gente cuida da gente, é uma forma de praticar o bem. Quando a gente tem a oportunidade, não fala mal dos outros, não pensa mal dos outros, perdoa, releva, não julga. Ai, olha que pessoa mais cafona. Ai, que nada a ver o que ela disse. Não faça isso. Diga: do lugar desde onde ela está olhando para a situação, é o que ela está enxergando. Capaz, se eu for lá onde ela está e a partir do mesmo lugar olhar para a situação, eu vou capaz pensar a mesma coisa. Então não tire pedra. Não atire pedra. Escute o que a avó está falando. Para você não ficar jogando casca de banana no próprio caminho e depois escorregar e ainda por cima corpar os outros. Viu? Não faça isso. E daí a frase dizia, né? Na nossa movimentação infatigável no bem, todo mal, por nós amontoado, se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio, nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva, que eventualmente se nos incorporem ainda ao fundamentar. Olha que linda! Nossa, o meu neto gravou isso. Daí eu vou ver se eu consegui falar para ele na edição, colocar para vocês escutarem também aí um pouco, viu? Olha isso. O bem constante gera o bem constante. E mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva que eventualmente se nos incorporem ainda ao fundo mental. Bonito, hein? Abraço! Olha, você gostou? Gente, eu fiquei assim depois que eu escutei, né? Eu falei, será? É verdade isso. E os espíritos sempre que vêm visitar a avó concordam com essa afirmação. Então, seja sempre essa força de bondade, até na hora de sentar no sofá, até na hora de levantar da cama, até na hora de fazer uma comida, faça com gosto.
Na hora de limpar um cômodo, esteja feliz constantemente, porque não te falta nada. Ai, farta sim, vó. Por mais que você tenha descoberto que quer alguma coisa, mais além daquilo que você quer, mais além daquilo que você tem hoje, aprenda a agradecer o que ainda permanece ao seu alcance, que é a capacidade de conquistar tudo aquilo que você quer. Se não é nessa encarnação, é na outra. Então nada de verdade se perdeu. E a gente também, né? Quando quer algo sem contabilizar, né? Sem somar na continha ali o tempo e o trabalho para se conquistar, estamos agindo com infantilidade, minha neta. São as crianças que falam, eu quero aquele brinquedo e eu quero agora. Não sabe que tem que trabalhar antes para chegar o dinheiro, para ir na loja e comprar. É uma criança, não teve educação, está agindo desse jeito. Que outro jeito vamos esperar que haja? Mas você já é grande. Então, quando você quer alguma coisa e fica triste por não ter, está agindo com infantilidade, porque não está sabendo esperar o tempo e investir o trabalho e os recursos para aquilo chegar, para aquilo se manifestar. Ai, vó, mas eu já tinha e me tiraram. Pronto. E qual é a melhor coisa que você pode fazer nesse momento? Ficar chateada. Nem você acredita nisso, minha neta. Quando você diz ficar de bico, ficar de cara fechada, ficar chateada com algo que alguém falou, com algo que alguém fez, é a melhor coisa a se fazer. Se Jesus está do seu lado, você pergunta para ele, você acha que ele vai dizer isso? Que a melhor coisa é você ficar chateada, é você perder o dia sem conversar com os outros, é você guardar mágoa. Ele não vai dizer isso, vó. Mas não é ele que você tem como modelo e guia, como ser mais perfeito que já passou na terra, meu Deus, vó. E não é os ensinamentos dele que você até conta para os outros que é o que a gente deve seguir, sobretudo quando vai na igreja e tem uma religião, né? É sim, vó. E por que você mesma não se aconselha o que sabe que ele te aconselharia? Ai, vó, toda hora que a senhora fala isso eu fico sem argumento. É porque você não é uma pessoa maldosa. Eu sei, quando escuto um bom conselho, você consegue identificá-lo. E aí não tem mais como ignorar. Por isso que você está aqui hoje escutando a avó. Porque você está aberta a deixar para trás tudo que não soma. E o que é que não soma, minha neta? É o ser resgatado do passado. Qualquer situação, e usa ela como desculpa para se sentir mal no presente, para se rebaixar no presente. Oh, eu não sou tudo o que eu poderia ser porque o meu pai não me pagou faculdade. E daí? Você tem 2 braços, 2 pernas. Se você não consegue fazer a faculdade hoje, faça daqui 10 anos. Mas não tem como, nem sentido você querer transferir responsabilidade e culpa para os outros. Na hora que alguém decidiu não ajudar você, é o melhor que eu podia dar para você naquele momento. E daí, com certeza, aquilo foi porta para você encontrar e desenvolver força interior. E começando por ser bom exemplo de não transferir responsabilidade para ninguém, porque ninguém tem obrigação. Ah, mas você sabe que os pais da gente têm obrigação com a gente. O pai da gente já deu para a gente o presente da vida na terra, com um corpo físico. O pai deu uma sementinha, a mãe deu outra, né? E aí o nosso corpo se formou, a mãe carregou, mas os dois teve que
ter condição de comer comida boa para você crescer dentro da barriga. Depois que você nasceu, os dois teve que ter dinheiro para você crescer até você ficar grande. Você ainda quer que eles paguem a sua faculdade. Você ainda culpa eles por não ter pagado uma faculdade para você. Aonde que você está com a cabeça? Ninguém tem nenhuma obrigação com você mais do que você mesma, minha neta. Pare dessa infantilidade de olhar para o passado. Seja contra os pais, seja contra quem for, e esperar que tivesse sido diferente para você estar melhor. Porque se a gente, disse o Chico, né? Se a gente não pode olhar para o passado e modificar nada que naquelas páginas foram escritas, por cada um é verdade. Cada um que estava no seu passado fez o que fez porque é o melhor que tinha para dar. E você não tem como modificar o passado. Tem sim com ele, tem sim como com ele aprender. E com Jesus se fortalecer. E a nossa jornada de luz resplandecer. Isso foi a avó que alterou um pouco, né? A fala do Chico. Mas é desse jeito. Então, tudo, mas tudo é bênção que vem de Deus. Olhe para cada pessoa com amor incondicional. Aquela pessoa que participou da sua vida, sobretudo o pai e mãe, né? Fez muito mais do que obrigação. Fez, olha, mas muito mais do que obrigação. Porque você vê, né? O bezerro, a partir de desmamar, ele que vai comer a grama dele. Ele que vai dar as voltas dele. Ninguém vai ficar carregando no colo, não. Ou seja, a gente carrega no colo por quanto? 2 anos? 2 anos. É que carrega no colo a vida inteira, ainda fazer faculdade? Pelo amor, né? Você cria jeito, viu? Não culpe irmão, nem mãe, nem família, nem nada. É você que tem que estar bem, porque assim ensinou Jesus. É você que tem que ser exemplo, porque essa é a sua cruz. É você que tem força, ou não seria confiada ao ser a respectiva aprovação que te compete. Viu? Tem muita força dentro de você. É só você parar de chorar e levantar e dar um passo de cada vez. Viu? Olha como que continua a frase do André Luiz. Amparo aos outros, cria amparo a nós mesmos. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Você nem sabe, mas aqui também, nossa, essa segunda parte, né, do parágrafo que a avó trouxe para você hoje, fala, mas meu Deus, quanta coisa importante para nossa jornada, viu? Olha, quanto minuto que já foi falando? Meia hora. A avó estava pensando de trazer os animais, a continuação, né? Das parábolas dos animais, que tem 12, a avó parou no 6. Só que, antes de continuar as parábolas, você tinha que escutar isso. Porque todos os dias é a oportunidade santa e bendita de recordar você da razão de você estar encarnada aqui na Terra. E sempre tem alguém
ou alguma coisa, ou uma memória do passado, que vai querer, como que dizer, né? Jogar um balde de água fria na sua felicidade. Para um é a idade, para outro é a condição financeira, para outro é o passado que gostaria de ter feito mais, para algum é estar sozinha, não ter um companheiro, não ter uma companheira. Para outros é o emprego que queria ter o melhor emprego e ter um emprego que chama de ruim. Para outros é querer startar estágio, já queria estar lá na frente, né? Começou o curso hoje, já queria terminar. Começou a casa hoje, já queria terminar. Sempre tem alguma coisa, né? Que mostra pra gente a nossa infantilidade. E qual que é o nosso papel diante de tudo isso? Reconhecer que a gente já é adulto. Passa um dia numa escolinha e se pergunte: se eu sentar nessa carteirinha, eu vou caber aí? Não vou. Então não é lugar para mim. Então já não é mais tempo de eu me comportar desse jeito. E vai abandonando essa criança que você tem dentro de você. A avó fala para vocês, você acha que é para você que você está ouvindo, né? Mas é para todo mundo, é para você também, é para a avó. Tem sempre coisa que trabalhar dentro da gente. Encontre a sua. E a hora que você abrir a boca, você escute as coisas que você fala. Você está falando de um jeito, como que dizer, triste, cansada, irritada, chateada, já está de costa para Deus, andando longe de Jesus. Jesus, olha, eu vou falar para você, Jesus está do seu lado. Olha, é igual tirar foto, você abre um sorriso desse tamanho, não é assim quando você vai tirar foto? Você fala assim, vou tirar foto, você já abre aquele sorrisão bonito que você tem. E aí termina a foto, a gente fala, ai, que eu tenho que cozinhar ainda, ai, que eu não lavei a louça, ai, que eu esqueci o ferro na tomada, que agora que eu faço? Sempre a gente pode direcionar o pensamento para algo do qual reclamar, lastimar, com o qual ficar chateado. Olha, você fala, Tere, que eu fui na igreja, Joana, que eu fui no mercado, Patrícia, você nem viu que aconteceu isso lá na escola. Sempre tem, né? Na igreja alguém falou mal de você. No mercado é a fila que demora, é o preço que está caro. Na escola, ou o professor não ensina, ou o professor é exigente. Nunca tem um meio termo, né? Ou não ensina nada e tem que trocar o professor, ou o professor é muito exigente e tem que trocar. Não é você que tem que se corrigir, né? Você percebe como que é as coisas. E aí a gente lembra de Jesus, fica bem. Porque é a hora da foto, né? Quando você está orando, você está bem. Por quê? Está cheia de esperança. Por quê? Está perto de Jesus. Está de frente para Deus. E por que não transformar nossa vida numa oração constante? Em um hino de louvor ao Criador da vida. É dessa forma embelezar nossa jornada terrestre encarnatória. Por que não? Devemos sim. Ai, quão abençoados seríamos dessa forma, que é uma forma que Jesus mesmo ensinou pra gente. Olha, ame o próximo como a si mesma, viu? Tá, a fila tá harta, né? Tá grande aqui. Mas se Jesus estivesse do seu lado e ali ele dissesse assim, o que eu te ensinei? O Senhor ensinou a ter paciência. E aí ele nem ia ter que perguntar, porque a vibração de Jesus, você pode estar a quilômetros dele, que você sente assim uma vontade de fazer bondade no fundo do seu coração. E às vezes
A maior bondade é você não espalhar treva com maledicência no mundo. É você não espalhar treva direcionando energia negativa para aquilo que precisa de conserto. Às vezes uma pessoa tem um comportamento que torna ela, na analogia, né, uma máquina quebrada. Você vai lá e vai apertar os parafusos soltos, igual manda a caridade, a lei da caridade, ou você vai descer a marreta naquela máquina para você ficar por cima da carne seca, porque é desse jeito, né? A gente ainda carrega esse instinto destruidor. Para que isso? Vamos dar mão uns aos outros. Esse não pode ajudar, atrapalhar, não se deve. Muito menos, né? E dessa forma, você vai se lembrando, porque é para você esse áudio. Ai, vó, mas será que é para mim? Tem tanta gente que tá assim. Pronto. Já começou a falar dos outros. Mas é verdade, vó. Eu tenho certeza que tem um montão de gente precisando escutar essas coisas muito mais do que eu. Mas se os outros escorregam em 10 coisas e você não escorrega ou não percebe que escorrega, é porque aquilo que você tem que tratar está menos visível que aquilo que o outro tem que tratar. A vergonha tem uma ferida na pele, né? Aí a gente enxerga. Mas se a ferida é no coração, só a honestidade de admitir que lá está é que vai poder encaminhar a cura. Isso depende de você ser honesta consigo própria. Eu vou dizer que eu sou toda arrebentada, vó, para ficar mal? Muito pelo contrário. Aquele que reconhece as suas falhas e imperfeições está encaminhada para o fortalecimento da sua alma. Isso sim é o caso, né? É por aí. Quem acredita o contrário está nadando contra a maré, contra a correnteza do bem-estar. Sempre se lembre, tarde ou cedo, você vai estar na presença de Jesus. E se não for de Jesus, vai ser do mensageiro dele. Alguém tipo seu próprio guia espiritual. Depois da morte. E ele vai perguntar: que você fez com os talentos que eu te dei para você multiplicar? Que talento? Você vai perguntar. Ele vai dizer: cada ensinamento meu foi um tesouro que eu coloquei nas suas mãos para que você pudesse dessa forma multiplicar a luz no seu coração. E o que você fez com os talentos? Você vai dizer: ninguém do meu lado merecia ser iluminado, então eu enterrei todos eles e agi que nem uma verranzinza. Olha como que tem gente assim, né? Ai, mas eu tô cansada, vó. Como que eu vou responder a essa gente besta? Com amor, igual Jesus ensinou, com paciência. Viver as dificuldades com resignação. Ai, essas doenças que eu tenho me deixa cansada, alterada. Como eu vou responder com os outros assim, com tanta doença em cima de mim? Minha neta, quando a gente está doente, aquela doença é o portal para a nossa liberdade derradeira. Como assim eu vou morrer? Nada disso. Vai viver muito ainda. O que vai morrer é aquele resquício de treva que tinha acumulado no seu corpo mental. Então, quando você está ganhando alguma coisa, você não age como quem está perdendo, a menos que não tenha a percepção de estar ganhando. Ai, agora vou estar falando que quem tem doença está ganhando com aquilo. Exatamente. Então, vou pegar a doença, avó. Aí você está sendo
uma pessoa descuidada. E não é a doença que a gente pega, mas é a que se manifesta quando é da vontade de Deus. E essas são as mais difíceis porque dura muito, né? Dura bastante tempo. Porque algumas vêm e já vão, né? Essas são as que se manifestaram por descuido nosso. E elas vêm, a gente paga o preço de ter sido descuidado e elas vão. Mas elas não têm nada a ver com aquilo que você acumulou nas outras encarnações. Por isso que se você for descuidado, você põe a mão no fogo, você se queima. E a dor de queimar-se já vai ser o retorno da plantação indevida. Então não é por aí. Você não vai tirar nenhuma treva do seu espírito ficando doente, de propósito. Mas tendo consciência de que toda a diversidade no campo da doença é uma bênção recebida. Na velhice é uma bênção recebida. Tudo, qualquer dificuldade é uma bênção recebida, que vai dar a oportunidade de você sair brilhante dessa encarnação, dessa situação. E quando alguém está sendo abençoado, está ganhando um presente, essa pessoa não está chateada, nem xingando, nem agindo como quem estivesse cansada, nem descontando nos outros a chateação que sente por descuido próprio, né? Você fica chateada, é porque você está achando que alguém tem culpa por aquilo que você está passando, ou achando que você não merecia aquilo. Ai, vó, mas então a senhora acha? Eu acho. Acho não, eu tenho certeza que se uma cruz foi entregue para você, chegou no endereço certo. O endereço de alguém que já tinha condição de dar uma solução para aquilo, com o concurso do tempo e os recursos morais já conquistados. É verdade isso que a avó está falando. É muito verdadeiro isso. Por isso, vista que nem uma roupa que você veste, né? Todos esses conselhos que você vai desfilar por aí muito mais linda do que você pode até imaginar. Vai sim, olha que você vai olhar para a realidade e vai dizer: eu lembro do que a avó ensinou. Nesse momento de dificuldade, eu só vou sair daqui melhor do que nela eu entrei. Quando, durante a sua existência, enquanto existia dificuldade, né? Eu agir como Jesus agiria, como Jesus me aconselharia de agir aqui, com paciência, amor, humildade e tolerância. Dessa forma, eu vou abraçar a oportunidade de multiplicar os talentos. Meus talentos, sim. Que é maior talento que aquele de querer bem a outra pessoa, sem nem mesmo ela saber. Sobretudo aqueles que querem o nosso mal. Outro dia um ladrão chegou para a moça e pegou a bolsa dela. Daí ela pegou a sandália dela, ela falou: leva que a minha sandália vale mais do que a minha bolsa. Ai, a avó ficou olhando assim, eu até quase que eu chorei assim, né? Porque foi um caos assim que foi marcante, né? Imagine, alguém pega, arranca de você sua bolsa. Daí você diz: ele não está nem percebendo que a minha sandália, a minha correntinha vale mais do que essa bolsa. Olha aqui, ladrão, volta, pega essa sandália aqui que ela vale mais. Ai, daí você vai dizer: eu não sou besta. Eu não sou besta. Eu não vou fazer isso.
Ele já roubou, ele deveria ir trabalhar, ele não tinha nada que me roubar. Mas a avó não fala no sentido de inspirar você a multiplicar o número de gente que vê vantagem em roubar. Isso é só um exemplo de desapego. Você, como a sua luz brilha todos os dias, você nem vai ser roubada, né? A não ser que seja uma aprovação necessária para dali surgir algo maior. Porque Deus escreve certo por linhas tortas. Mas pense no que a avó vai falar. A lua tem dois lados, o lado claro e o lado escuro. E a terra também, né? Conforme o sol dá volta na terra. Olha, o lado que está de frente para o sol está sempre iluminado, não é verdade isso? Não é desse jeito? É assim, vó. O que a senhora falou é verdade. O lado que está de frente para o sol está sempre iluminado, a menos que a lua passe na frente. Mas daí dá um eclipse que nem dura muito. E aí já volta o sol. E você veja, quando você está de frente para Deus, a luz sempre está com você. Então, a treva foge da luz. No caso, quando alguém interagir com você no seu modo iluminada, no seu momento de luz interior, quando você está com a vibração elevada, a maldade do outro se como que fosse assim, né? Se desfizesse. É como que o outro falasse assim, eu fiquei confuso, o que eu ia fazer aqui mesmo? Eu ia roubar ela. Mas agora o ônibus já chegou e ela já subiu no ônibus. E aí agora que eu lembrei que eu ia acertar ela, mas eu não sei o que aconteceu, me deu uma coisa assim, uns 5 minutos. Ou a pessoa vai lembrar da mãezinha dele, que é o espírito da mãezinha dele, capaz é desencarnada, até vai chegar ali do lado. E ele vai sentir uma saudade dela, e vai lembrar dela, e vai demorar um pouquinho para acertar você. Vai mudar a configuração da situação, e ele não vai mais se ver capacitado de fazer o que não deveria. Então, se por um lado a maldade existe, a luz é muito mais forte. O amor sempre vence. E a luz que predomina é aquela que vai contar a história real de qualquer situação. Escreva essa frase. A luz que predomina é aquela que vai contar a história real de qualquer situação em todas as interações humanas. Não é a luz que predomina, né? É a força que predomina. Se é a força de luz ou se é a força de treva. Se num lugar existe só um fósforo aceso, esse fósforo ilumina todo um cômodo, não é desse jeito? É, vó. Então você fala, né? Às vezes você fala, mas eu nem sou evoluída. Mas não importa o tamanho da sua luz. Importa que a sua vela esteja acesa. E a vela é esse sentimento de compaixão pelo próximo, que está fazendo o que não deve, não concordando com a ação dele, mas praticando a caridade de reconhecê-lo como se um filho, uma filha de Deus, que está desinformado, porque ele está achando que ali vai levar vantagem. Mas ainda que levasse a sua bolsa e o seu sapato, se no momento você sentiu compaixão, quem ganhou mais foi você, não foi outro. De qualquer interação que eu sair, ou qualquer pessoa sair, aquele que sair com Jesus, sai mais rico do que entrou do que o outro. Você escutou o que a avó falou? Eu vou repetir. Porque às vezes você estava pensando em outra coisa, né? Quando a gente entrar numa interação com qualquer pessoa,
mais rico dela sai aquele que com Jesus sai. Que significa que na interação houver praticado a lei do amor e da caridade. Ai, que palavras essa, né? Só da gente ter ouvido isso hoje já valeu a pena ter reservado um momentinho para escutar os lembretes da alma dessa semana. Valeu. Ai, como que valeu, meu Deus. A gente fica com a cabeça todo dia tão ocupada com tanta coisa, às vezes até irrelevante. E vai deixando Cristo para depois. Viver o Cristo nas pequenas coisas, para depois, no dia da missa. Até que escuta o evangelho, sai de lá com a alma renovada. Aí parece que passa 2 horas, recebe uma ligação, acontece uma adversidade que é quando mais a gente precisa estar com Jesus. Esquece dele completamente, se sente sozinho. Quando não deveria. Você não está sozinha, minha neta. Nem um momento ficou, porque tem o seu guia espiritual. Depois tem Deus, depois tem Jesus e Nossa Senhora Aparecida, de quem eu sou devota fervorosa. A quem eu digo de coração tocado: Ave Maria, reza com a avó. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ai, você vê, né? Veio uma pequena forma assim de conectar-se com as esferas superiores. É suficiente para você recobrar a sua sobriedade no momento de dificuldade. Você viu? Não custou nem 1 minuto. O trem está desencarrilhando ali, você já fala: eu vou fazer aqui uma oração. Até essa pessoa chegar. Até isso terminar de acontecer. Eu vou me manter no trilho do Cristo. O que Jesus gostaria que eu fizesse aqui? O que representa nesse momento multiplicar os meus talentos? Que quer dizer agir com caridade, com compaixão, com paciência e com perdão. Você me diga só. E aí, o seu coração, pela voz da intuição, vai te dizer: o melhor é pacientar em Cristo. O melhor é ter esperança no dia de amanhã. O melhor é silenciar. O melhor é consolar. Seja o que for a palavra que vai chegar, ela vai chegar. E você vai brilhar naquele momento importante. E mantendo a força de luz dominante, toda a treva que o outro estiver segurando vai se dissipar. A pessoa vai ficar até confusa, ela vai falar: eu ia fazer uma maldade aqui, mas olha, eu até esqueci a maldade que eu ia fazer. Eu esqueci. E daí a configuração do momento e da oportunidade da maldade de desabrochar deixa de existir. E a pessoa ali, ela não vai fazer nada. Nem importa se ela é a pessoa mais marvada daquele quarteirão, daquela cidade, daquele bairro. Por isso, por onde você andar, ande com Cristo no seu coração. Com a luz nas suas palavras e com o bom exemplo nas suas ações, viu? Que você vai ver que é muito mais do que suficiente para você transitar pela encarnação, sendo bênção, cura e solução. Solução, sim. Quanta gente está faltando só a luz
para poder resolver as próprias equações existenciais, que às vezes não fala para a gente. Às vezes você gosta de um irmão, de um filho, de um familiar, de uma amiga. E essa pessoa está pelejando para resolver uma situação difícil na vida dela. E você quer ajudar, mas não sabe como. E aqui a avó está dando a fórmula para você. Leva a luz para a situação. Como, vó? Ficando bem. Orando. Praticando a lei do amor e da caridade. Porque às vezes a pessoa já sabe resolver a continha, só não está conseguindo enxergar os números, os recursos que estão ao seu alcance, bem na frente do nariz dela. É desse jeito. Quanta falta faz existir luz, nem que seja do tamanho de uma vela. Se é o que a gente pode dar, é o que a gente deve dar. Viu? Mantenha acesa a sua luz. Hoje, amanhã e sempre. Todos os dias. E você verá quão importante é isso. Então, na frase do André Luiz, na segunda parte, aprendemos sim que amparo aos outros cria amparo a nós próprios. E que é o motivo porque os princípios de Jesus desterra de nós animalidade, orgulho, vaidade, cobiça, crueldade, avareza, e nos exorta à simplicidade, à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional. E estabelecem, quando observados, quando se age desse jeito, a imunologia perfeita, a gente fica com uma saúde de ferro, né? Você já viu? Algum comenta, nossa, a Tere é tão velha, né? Chega trabalhando. De onde que ela tira tanta saúde? Está explicado. Ela não quer o mal de ninguém. Ela só quer o bem de todo mundo. Até sai assim do programa dela para ajudar alguém. Se puder benzer, ela benze. Se puder ajudar, ela ajuda. Olha. Não se envolve com gente maledicente. Respeita, até caminha com elas. Mas não pratica as mesmas barbaridades. Então tem saúde mesmo. E quando vem a adversidade, a doença, a dor, ela sabe pacientar em Cristo Jesus. E aquilo vai sarando mais rápido. Então, quando observamos os princípios de Jesus, desterramos a animalidade em nós e criamos uma condição de imunidade perfeita na nossa vida interior. E daí, continuando a frase, ele disse, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam, igual a avó explicou, né? Por todo lado que você olha, tem um convite para você se tornar a própria algoz, jogando casca de banana no seu próprio caminho, para você mesmo escorregar. E aí você, sintonizada com o Cristo Jesus, não se deixa levar por nenhum desses convites menos nobres, de ser tudo aquilo que não soma nada e atrapalha os outros, viu? Então, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam. E dessa forma, articulando-nos às possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus.
né? Que se você quer evoluir para Deus, você tem que estar de frente para Ele, né? Se você está de costa para Deus, andando para o outro lado, como que você está evoluindo para Deus? Viu? Não, não é desse jeito. Então, sempre lembre disso. Que em tudo que fazemos de bondade, somente tornamos portal para que a bondade de Deus passe por dentro de nós, curando e fechando as nossas feridas e alcançando quem tem que alcançar, para curar quem tem que ser curado, nem que seja com a emanação de um bom exemplo, de uma boa palavra, de paciência e resignação. Viu? E dessa forma, sendo luz no mundo, iluminaremos a nós mesmos. Ai, que coisa mais maravilhosa é essa, né? Gostei. Ai, como gostei do encontro de hoje, né? Vamos deixar para depois continuar a história, né? Essa história tão maravilhosa, né? Que faz a gente, às vezes, assim, até pensar assim, meu Deus, como que uma parábola traz tanta mensagem, né, pra gente. Mas eu gostei tanto do encontro de hoje porque precisava. Nunca reclame da condição onde você se encontra, porque ela é semente de luz para fortalecer você em espírito para a eternidade. E pode ter certeza, toda dor é passageira. Toda condição física é passageira. Você é linda por dentro, muito mais do que pode imaginar. Pode escrever isso daí, viu? E eu digo, como digo sempre, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para compreender que tudo que a gente colhe tem uma razão no nosso pretérito delituoso, que ficou guardado no nosso espírito, no nosso livro da vida, como resquício de treva, a ser transmutado com a prática do bem e da caridade. Ai, quão profundas são essas palavras! E que possamos, Senhor Jesus, nessa jornada terrestre, compreendê-las e praticá-las dessa forma, orando e vigiando, consigamos aproximarmos, nem que seja só um pouquinho mais, de Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, vibratoriamente falando, porque sabemos que Jesus nunca esteve longe de nenhum de nós, espíritos encarnados no planeta Terra, na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você aí um pouquinho, viu? Até daqui a pouco, porque daqui a pouco eu volto, que a semana tá passando rápido, né? Ai, como que tá passando rápido, viu? Aproveite, fique bem, sorria mais você, viu? Algum diz, olha, mas eu vejo que as pessoas vão dizer isso pra você. Eu vejo que você está bem, você está tão bem. Aí você pensa assim, né? Ela nem sabe que eu tô com dor na espelha. Ela nem sabe que eu tô com dívida ou que eu não tenho tanto dinheiro quanto eu gostaria, que eu não tenho aquilo que eu quero. Mas não importa, que eu escutei a avó e a avó falou que nada disso conta mais do que o espírito de gratidão por aquilo que eu já tenho. E que toda aprovação é semente de luz para fortalecer o meu espírito no caso de eu passar por ela com resignação. E eu vou me esforçar. E todos vão ver esse esforço. E não vai passar tempo, a pessoa vai dizer, como que você consegue estar bem
ainda vivendo tantas dificuldades, e você vai dizer: é porque eu ando com Jesus do meu lado. E quem está em boa companhia nunca reserva tempo para chorar ou reclamar. Apenas levanta as mãos para agradecer e para orar. E isso é o que você vê, porque assim me sinto. É assim que você vai responder. A partir de hoje, todo mundo que olhar para você vai dizer: você está bem, hein? Tô mesmo. Posso estar passando pelo que for. Eu vou estar bem, porque eu vou decidir estar assim. Porque está assim quem está na companhia do Cristo. E para estar na companhia do Cristo é a gente emanar a mesma frequência vibratória. E quem quer o bem de si próprio, ama o próximo, pratica a lei da caridade, é paciente em Cristo Jesus. Viu? Esse é o que sai mais rico da encarnação. É verdade. Então vá, anjo de luz. Beijo da vó pra você aí um pouquinho. Até daqui a pouco. Porque daqui a pouco eu volto. Viu? Beijo. Até daqui a pouco. Caminho de progresso. Lembretes da alma com vó Vicentina. Viajar com sinceridade é luz, é ver a paz além da satisfação. O treinamento com Jesus é o mecanismo da real evolução. Ao enfrentar desafios, força e sabedoria se ganhar. Coincidências são como fios, energias a nos direcionar. Discernimento traduz persistência, seu melhor é sua responsabilidade. Viver na vibração da coerência é ser forte de verdade. Quem no trabalho quer sucesso, revisar estratégias é cuidadoso. Sabe medir o seu progresso, evita o incerto e se torna generoso. Evita o incerto e se torna generoso. A luz da vida reside na sobriedade, é o que realmente o mundo ilumina. Riqueza é conhecer-se em honestidade, ser espírito que o corpo domina. Desfrute da sabedoria, seja sincero, o que não fez já foi, mas aprenda. Você tem pela frente o eterno, cada pensar e sentir entenda. Riqueza é conhecer-se em honestidade, ser espírito que o corpo domina. Desfrute da sabedoria, seja sincero, o que não fez já foi, mas aprenda. Você tem pela frente o eterno, cada pensar e sentir entenda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Salve Deus e graças a Deus. Amém. Com os lembretes, o coração transborda amor. Vó Vicentina nos ensina teu valor. Quem canta renova o brilho interior. Perdão e paz trazem um novo recompor. O coração é fábrica de paz e calor. Vó Vicentina nos guia com alma e amor.
encontre seu valor, seu dom e destreza. Deus deu liberdade, responsabilidade e nobreza. Quantas vezes nos perdemos em ilusão? Vó Vicentina nos inspira a direção. Sentimentos negativos, um fardo a não carregar. Deixa o amor prevalecer, é hora de recomeçar. Todos erramos, mas temos força de corrigir. Vó Vicentina nos conduz a redimir. Aprendamos com humildade e retidão. Transformemos o erro em nova condição. Com Vó Vicentina proclamamos a bondade. No caminho da fé encontramos a felicidade. Com Jesus no coração seguimos em união, espalhando amor e luz em cada canção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Amém. Vó Vicentina, proclamamos a bondade. No caminho da fé encontramos a felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Amém. Seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Amém.